Esse podcast é apresentado por b9.com.br. Olá, eu sou o Carlos Merigo, esse aqui é mais um Braincast Zip. Estou aqui diretamente da Neoquímica Arena, aqui em São Paulo, estádio do Corinthians, onde eu conversei com Danilo Fratangelo, que é gerente de branding, produto e inovação aqui no Corinthians, onde ele apresentou aqui o novo Fiel Torcedor, né, que é o programa de sócios do clube, e eu conversei com o Danilo um pouquinho sobre como é essa estratégia de inovação dentro de um clube de futebol, né, como que você se mantém competitivo num mercado de futebol cada vez mais internacional, cada vez mais global, competindo aí com grandes times europeus, por exemplo. Então ele vai contar um pouquinho disso pra gente, como que se atrai o torcedor por estádio, né, principalmente num pós-pandemia, com serviços de streaming aí de pay-per-view cada vez mais baratos. Então escuta aí que foi um papo muito legal. Bom, Danilo, estou aqui com o Danilo Fratangelo, que é gerente de branding, produto e inovação no Corinthians. Estamos nesse momento aqui de frente para o gramado da Neoquímica Arena, né? Um privilégio sempre estar aqui. Queria, Danilo, que você começasse explicando essa mudança aí do Fiel Torcedor, que é o programa de sócios do Corinthians, o que ele tem de diferente, né, do anterior e quais são as expectativas para o futuro. Carlos, boa noite, uma noite especialíssima, muita emoção aqui pra gente, né? Um trabalho de 2 anos, mais de 40 profissionais, todos os departamentos, e para apresentar uma completa reinvenção da maneira que o Corinthians se relaciona com os diversos perfis de torcedor. Então nós tínhamos um programa que foi muito importante, cumpriu seu papel, que é o Fiel Torcedor. Ele foi referência, inclusive, no segmento. A gente escuta isso de colegas de outros times, né? Mas agora nós temos uma outra realidade, né? 2023, um outro mundo. Então, a gente foi atrás do que tem de mais moderno aí, para poder proporcionar ao torcedor, né, o relacionamento que faz jus, que tem a ver com o perfil dele. Cada torcedor, não existe a figura do torcedor, né? Você tem diversos perfis de torcedores. Então, essa reinvenção, ela vai ficar cada vez mais evidente no decorrer do tempo. Isso que a gente está lançando agora é a base, né? A gente chama de base, para que o clube possa cada vez mais incrementar esse relacionamento. E o grande diferencial está, né, nesse reconhecimento, né? Que é uma coisa que é bastante óbvia, né? Mas na prática, você poder entregar isso, você ter essa teoria na prática, ela é bem complexa. A gente levou bastante tempo para conseguir, né, chegar nesse resultado e a gente está muito contente. E tem essa questão do torcedor que eu vi que vocês na apresentação ali, que é até uma coisa que eu nem tinha pensado nisso antes, mas é isso, né? Não, quem quer ser fiel, um torcedor fiel, não necessariamente vai ao estádio e pode ir ao estádio. Está em outros estados, está em outros países, e essa é uma oportunidade de fazer com que esse torcedor de outros lugares possa também se sentir parte do programa. Tem um caso emblemático em relação a isso, que a gente conversou nesse ciclo de pesquisas que a gente fez, que a gente comentou aqui no evento, de uma moça, não me recordo da cidade dela, mas é do Nordeste do Brasil, e ela tem 2 irmãos, são 3 filhos, né? E desde pequeno o pai levava os meninos no estádio quando o Corinthians ia jogar na cidade deles. Não levava ela, porque pro pai, a opinião dele é que o futebol era uma coisa para homens. Quando ela fez 18 anos, ela veio para São Paulo, comprou o ingresso e veio ver o Corinthians, e desde então ela é fiel torcedora, mas ela mora lá. Então ela nunca usufrui de qualquer benefício, porque ela não vem aqui com frequência. E aí a gente perguntou, mas por quê? Não, porque é a minha maneira de participar, de ajudar o Corinthians. Então as pessoas querem participar. Nosso trabalho, né, com marketing e inovação, é entender como a gente pode fazer, o que a gente pode propor para que as pessoas façam parte. Isso é muito bonito, isso é emocionante, na verdade, né, se você for pensar. Com certeza. Queria te perguntar como que é o seu trabalho de pensar inovação num clube de futebol, né, como o Corinthians, que a gente tem diversos clubes no mundo, a gente tem cada vez mais... Eu, para ser sincero, nunca li pesquisas a respeito, mas eu vejo no dia a dia como tem sido a relação dos mais jovens com clubes europeus, por exemplo, né? Sim. Torce pro Barcelona, torce pro Real Madrid, pro Manchester City. Como que é inovar num clube no Brasil? Como que é competir com essa disputa de atenção até com clubes internacionais? Acho que bastante pragmatismo, né? Então, inovação para a gente significa, primeiro, gerar valor para o torcedor, ou para os diversos números perfis de torcedores, né? E poder gerar negócios a partir disso, que sejam sustentáveis das mais variadas maneiras.
Então, existe uma visão de ecossistema que a gente conseguiu através de benchmarking, de discussão, de entendimento, né, do que a gente precisava atualizar e o que a gente, onde a gente quisesse inovar especificamente, de muito olhar para a questão de que o futebol, ele cada vez mais precisa ser gamificado, no sentido de você poder atingir gerações mais novas, né, principalmente as de 8 a 14 anos. Você tem essa dificuldade. Geralmente, elas se conectam mais com atletas específicos, não com clubes, né? Então, você tem toda uma história a ser contada dos valores do clube, que no caso do Corinthians é inigualável, é fantástico, né? Então, muito pragmatismo dentro dessas linhas, para que a gente possa agregar valor e gerar negócios, né? Você tem, não é uma inovação de vitrine, de palco, é uma coisa bastante pragmática. Sim, né? E tem essa questão da experiência no estádio, né? Que vocês falando de oferecer aos torcedores que vêm para cá motivos para ir para o estádio e ter uma experiência completa. Eu estava conversando aqui com o Igor antes de você chegar sobre tivemos a pandemia e todo um público que ficou acostumado com o streaming em casa, né? Então vou assistir tudo em casa, o público não voltou mais ao cinema como ia antes. Eu sei que talvez para o Corinthians não seja um grande problema, porque ontem teve Corinthians em São Paulo, 40 e tal lá mil pessoas aqui no estádio, né? Mas eu imagino que, não sei se vocês presenciaram algum tipo de dificuldade nesse retorno e como você convenceu o torcedor que, eu posso assistir. Eu lembro que a assinatura de um pay-per-view era muito mais cara do que é hoje. Hoje está mais barato e mais acessível. Vocês veem algum tipo de dificuldade em trazer esse torcedor de volta? Como é que tem sido? Não, no caso da Fiel, a Fiel é única, né? Não tem nenhuma dificuldade, assim, a Fiel tá presente, marca presença, apoia, é incrível, na verdade, a gente fica... Pode vir o dia que for, cara, chuva ou sol. Nosso trabalho, na verdade, é ficar em linha com o que a tecnologia nos possibilita, sentada no ser humano, e entender o que a gente pode oferecer para melhorar essa experiência, torná-la mais conveniente. A gente sabe que a gente tem muita coisa a fazer nesse sentido na Arena, é uma etapa de implementação, mas para isso a gente precisava dessa etapa anterior do Fiel, né? De reinventar a maneira que o Fiel passava de ser um programa de ingresso para se relacionar com diversos perfis, ou todos os perfis, né? E tem muita coisa que a gente pode agregar nessa experiência de Arena também, que a gente preferiu não fazer até agora, né? Então, integração com concessionários, você comprar a sua alimentação antes de você chegar e só retirar. Isso são possibilidades já conhecidas, né? Mas que a gente, no nosso pipeline, optou por deixar para um momento posterior para que tudo fosse de maneira integrada, na nossa visão. Como eu comentei lá, né? É um nó. Você precisa ir desatando esse nó, porque não é que a gente está inventando um clube do zero, uma arena do zero, um torcedor do zero. Você tem mais de 100 anos de história, você tem todas as bases de dados, então você tem que fazer a coisa rodar nova, né? Com a coisa atual rodando. Inclusive, você já deu uma para minha próxima pergunta, que era equilibrar essas tradições, né, e os valores de um time como o Corinthians, enquanto você inova ao mesmo tempo. Qual que é a dificuldade, os desafios que você vê no dia a dia em conseguir fazer isso, apresentar essas inovações dentro do clube e manter ao mesmo tempo essa valorização das tradições? Cara, o Corinthians tem uma história única, né? Valores muito definidos. Na verdade, é uma grande satisfação poder propagar essa história, esses valores para as novas gerações, por exemplo. E tem uma gestão muito antenada. Então, a gestão, a presidência, o nosso presidente priorizou essa transformação, né? Isso alinhado com as consultorias que fazem a gestão conjunta do Corinthians hoje, Falcone e KPMG. Ele é antenado, ele sabe o que está rolando no mundo, ele sabia que tinha muito para a gente poder fazer nesse sentido, muito valor a ser gerado, né? Então, quando você junta as duas coisas, um clube com uma história fantástica, com valores fantásticos, e você pode dispor da tecnologia para poder passar isso, é fantástico. Se você pega a história humana, né, os meios, recentemente, de 2000 para cá, os meios eles evoluem muito rápido, né? Então, novas maneiras de contar essa história, né? É um desafio fantástico. Eu sou bastante realizado, é por isso que eu vou dormir feliz e acordo muito feliz, que, cara, legal, muito bom. É o emprego que você pediu a Deus, assim, sim, com certeza. E em relação ao papel da tecnologia, né? Vocês falaram bastante disso, né? Vocês escolheram uma parceira que é o OneFund para fazer esse meio de campo tecnológico, e vocês falaram isso, que até uma coisa que eu já tinha percebido anteriormente, mas também você só realiza quando você vê a solução na sua frente, que você tinha múltiplos logins e plataformas para entrar, uma coisa não conversava com a outra, agora você vai ter uma integração, né? Como é que vai funcionar isso na prática? E você tem a lógica da identidade única, que você pode inclusive usar como autenticador em atuações, em iniciativas com outras marcas, outras bases, né? Isso é muito legal. Você falou até vai ter questão de cupom, né? E vai ter, você pode gerar uma parceria com a Ambev, como tem no caso do Zé Delivery. Então tem todo esse trabalho de marca que a tecnologia vai proporcionar, né?
Sim, sim. A gente, de novo, né, vamos pensar, a maneira como a gente vive hoje ela é bem diferente, talvez já de 5 anos atrás, né? E o clube é centenário. Então a ideia, nossa lógica é como é que o Corinthians pode fazer parte da sua vida, né? Ele pode estar com você de diversas maneiras, como que a gente pode construir isso. Então a integração tecnológica hoje é a base, né? E parece simples, né, cara? Não é tão simples, como eu te falei, é bem complexo. Muitas bases de dados profissionais, bases, comportamentos. Por exemplo, a gente paralisou agora, vendo novos planos para fazer a migração. Isso é parte da origem da parte de TI. E muita discussão também, cara, em relação à mentalidade, filosofia. Porque aí alguém fala assim, mas existem APIs, você integra. Sim, claro, a parte tecnológica. Mas a parte filosófica. Quando você define que um projeto ele tem que sair para outro entrar, como é que você verticaliza, traz para dentro, combina coisas de um legado gigantesco? Sim, né? sim. Então, bastante desafiador nesse sentido, mas eu tô muito orgulhoso do pessoal, cara. A gente tava até comentando, né? O próprio Coraza comentou, poxa, quando a gente escuta a gente falar das coisas, dá um orgulho fantástico. Cara, porque assim, eu falo, pessoal, vocês vão lembrar disso do resto da vida. Porque foi o momento em que a gente conseguiu ajudar, né? Esse clube a se transformar. Sim. Então, pra gente finalizar, queria te perguntar sobre esse legado, né? Você acha que esse trabalho que está sendo feito, ele tem potencial para continuar aqui no Corinthians, no clube, independente de gestões, porque é uma coisa que nunca tinha sido feito antes, né? Tem um ineditismo aí. Na verdade, cravo isso. Ele foi feito dessa forma, por isso que ele demorou muito. Ele foi feito o que deveria ser feito. É uma questão que o nosso presidente fala muito, fazer o que tem que ser feito da forma que tem que ser feito, né? E a forma que tem que ser feito nem sempre é a mais veloz, mas é que te dá mais frutos. Então ela foi feita para o Corinthians. É acho o maior legado, cara, dessa gestão, para futuras gestões irem melhorando cada vez mais. E lembrando aquilo que a gente falou aqui, não é que agora a gente apertou um botão e solucionou todas as questões, não, mas a gente colocou as bases e a partir daqui, novas soluções, novas possibilidades, você tem uma rapidez maior, né? Porque a gente fez o que tinha que fazer. Se a gente não fizesse isso dessa forma, você teria uma lentidão e toda essa fragmentação que a gente viu aqui, que prejudica tanto o torcedor, a experiência do torcedor e, consequentemente, deixa muitas possibilidades comerciais na mesa. Claro. E você não consegue tangibilizar isso. Muito bem. Danilo, obrigado. Muito bom conversar com você. Um prazer. Valeu, até mais. Satisfação. Obrigado. Então é isso, gente. Obrigado pela audiência, por ouvir. Fica de olho que tem mais Braincast ainda essa semana no seu feed. E o Braincast Zip volta na semana que vem. Abraço.